bem, pessoal. Acabamos de ver, no módulo anterior, quais são as aposentadorias que se pode acumular em regimes próprios de previdência. Nós vimos que a regra geral é não poder acumular aposentadorias oriundas de regime próprio, a não ser que sejam cargos constitucionalmente acumuláveis, ok? E nós vimos que cargos são esses. Agora nós vamos ver os limites, né? A emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, ela trouxe regras para limitar o valor aí, mesmo quando se pode pagar benefícios acumulados, há um limite do que se pode pagar. Os valores são calculados agora, nós vamos ver que um benefício maior é pago no seu valor integral, né? O segundo benefício ou os demais benefícios são pagos em valores limitados, e é tudo isso que eu venho para mostrar para vocês neste módulo. Vem comigo para a tela. Vamos falar agora sobre os limites de acumulação dos benefícios. Vamos lá. Muito bem. Começando aqui pelo que está previsto no artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Não é 130 aqui não, viu? É 103, ó. Tá? Reforma da Previdência. Deixa eu arrumar aqui, ó. Erro de digitação aqui, ó. 103 de 2019. Pois bem, olha só o que diz o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Diz que é vedada, é proibida a acumulação de mais de uma pensão por morte. Agora falando de acumulação de pensão por morte, tá? É proibido acumular mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência. Então, dentro do mesmo regime de previdência, eu não posso acumular mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Por exemplo, eu sou servidor ali, na verdade, assim, eu tinha, por exemplo, imagina uma pessoa que tinha, por exemplo, uma mulher que tinha um marido que era servidor público, morreu. Aí ela recebe a pensão. Aí ela casa com outro servidor público, né, do mesmo regime, vinculado ao mesmo regime próprio, que morre também. Ela não pode receber a segunda pensão por morte. Aí ela casa com outro servidor público vinculado ao mesmo regime próprio. Aí ele morre, aí ela vai receber a terceira pensão por morte. Não pode. Não se pode receber mais de uma pensão por morte oriunda, pago a cônjuge, companheiro ou companheira, no âmbito do mesmo regime de previdência social. Então, mesmo que uma mulher tenha casado sucessivamente com 3 homens, casado com 3 maridos do mesmo regime próprio de previdência, não poderá acumular as 3 pensões por morte, né? Senão você está instigando aí a viúva negra a casar e ir matando para ir acumulando pensão. Ela vai ter direito a uma delas. Vamos ver qual, né? A de maior valor. Vamos seguir. Muito bem, mas é proibida, portanto, vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social. Ressalvadas, ou seja, exceto as pensões do mesmo instituidor decorrente de cargos acumuláveis, na forma do artigo 37 da Constituição. Veja, ela não pode receber a pensão por morte do ex-marido A, acumular com a do ex-marido B, acumular com a do ex-marido C, não pode, tá bom? Agora, vamos imaginar que o ex-marido A, ele tinha 2 cargos de professor, ok? Ora, ele morreu, recebeu a pensão por morte do primeiro cargo e a pensão por morte do segundo cargo, aí pode acumular, porque ela está acumulando 2 ou mais, né, 2 pensões por morte do mesmo instituidor, que é aí o mesmo segurado falecido, em razão de cargos acumuláveis. Então, 2 cargos de professor, um de professor e outro de técnico ou científico, ou de 2 aí profissionais da saúde, enfim. Ela, em se tratando do mesmo segurado falecido e tendo esse segurado cargos constitucionalmente acumuláveis, aí pode acumular as 2 pensões por morte, porque é da mesma pessoa em relação a diferentes cargos acumuláveis, aí pode. Agora, se não houver cargos acumuláveis, é um só. Mesmo que tenha vários ex-cônjuges, companheiros ou companheiras, é só uma pensão por morte ali no regime próprio daquele ex-cônjuge, companheiro ou companheira, né? Aí ela escolhe o de maior valor. Vamos seguir. Como vimos, com a reforma da Previdência, continuou sendo proibida, vedada,
eu marcar em vermelho aqui, continuou sendo vedada, em regra, porque há exceção, né, acumular mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, havendo, nesse caso, a possibilidade de se escolher qual deles? Apenas o mais vantajoso. Apenas um deles, que é o mais vantajoso. Ok? Então, não se pode acumular duas pensões por morte que seja aí dentro do mesmo regime próprio de previdência, salvo se forem cargos acumuláveis do mesmo instituidor. Nós aprendemos isso. Agora nós estamos vendo o seguinte, outra situação aqui. Existem alguns, agora saindo da pensão, existem benefícios que podem ser acumulados no regime próprio. No entanto, em se acumulando, nós vamos ver que existe aí uma forma de pagá-los, né? Integralmente o maior deles e de forma fracionada o menor. E é isso que nós vamos aprender agora. Bora comigo na tela. Olha só o que nós podemos acumular. Temos 3 grupos que podemos acumular. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Onde é que estão previstas essas acumulações? Lá no artigo 24, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Vamos lá. Primeira acumulação aqui. Pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira de um regime de previdência social, determinado regime, com a pensão por morte concedida por outro regime de previdência social. Então, olha só, a pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência, eu posso acumular com a pensão por morte concedida por outro regime de previdência, né? Provavelmente estamos falando aqui de cargos acumuláveis, né? Ou com pensões decorrentes das atividades militares. Então, veja, eu posso acumular uma pensão por morte de cônjuge ou companheiro da regime próprio da União com o regime próprio do Estado? Posso. Posso acumular do regime próprio do Estado com o regime próprio do município? Posso. Posso acumular, né, de um regime próprio, quaisquer deles, com o regime dos militares? Posso. Porque são regimes previdenciários distintos, tá? E, neste caso, em sendo regimes previdenciários distintos, permite-se aí a acumulação. São regimes próprios distintos. Daqui a pouquinho adiante eu mostro para vocês como será feito o pagamento neste caso. Vamos seguir. Quais são as acumulações do segundo grupo? Segundo grupo, eu posso acumular pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de determinado regime previdenciário com aposentadoria concedida tanto no regime geral quanto no regime próprio, ou até mesmo proventos da inatividade das atividades militares. Ou seja, eu posso acumular então pensão por morte de cônjuge ou companheiro aqui do regime de qualquer um, né, de qualquer regime previdenciário, com aposentadoria do regime geral, do regime próprio ou do regime dos militares. Eu posso. Não há problema algum de eu acumular uma pensão por morte de um regime previdenciário com uma aposentadoria de determinado regime previdenciário, seja o regime geral, regime próprio ou até mesmo dos militares. Estas são as possibilidades de acumular do grupo 2. Vamos para as do grupo 3. Grupo 3. Eu posso acumular pensão decorrente das atividades militares, ou seja, aquela pensão de inatividade do militar, com aposentadoria tanto do regime geral quanto do regime próprio. Ou seja, o militar, a pensão por morte deixada por um militar, né, pensão por morte deixada por um militar, ela pode ser acumulada, não a aposentadoria aqui, estamos falando, a pensão por morte deixada pelo militar pode ser acumulada
com a aposentadoria, tanto concedida pelo regime geral, quanto pelo regime próprio de previdência. Tranquilo? Grupo 1, eu posso acumular pensão por morte de cônjuge ou companheiro de um regime de previdência com pensão por morte de outro regime de previdência ou até mesmo dos militares. Grupo 2, eu posso acumular a pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira de um regime previdenciário com aposentadoria de qualquer outro regime previdenciário, seja regime geral, regime próprio ou regime dos militares. E por fim, eu posso acumular a pensão deixada pelo regime previdenciário dos militares com a aposentadoria, seja do regime geral, seja do regime próprio. Quem disse isso? A Emenda Constitucional 103 de 2019, artigo 24, parágrafo 1º. Só que ela trouxe uns poréns, que é o que vamos ver a partir de agora. Olha só. Até aqui, essas regras se mantiveram. Mas a novidade que eu vou trazer para vocês, da reforma da Previdência, é que no caso da acumulação desses benefícios, não se receberá mais o valor integral de cada um deles. Pois é, antigamente, quando se acumulava benefício, você recebia o valor integral de todos os benefícios acumulados. Agora não. O direito ali mantém-se preservado, o direito adquirido mantém-se preservado. Quem já tinha direito à acumulação integral dos benefícios mantém, mas para os novos concedidos a partir da reforma da Previdência, vale esta nova regra, qual seja? Está aqui. Fica garantido o recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso, ou seja, o maior dos benefícios. Vamos supor que tem direito a 2 benefícios. O maior deles recebe o valor inteiro, né? E dos demais benefícios, né, os outros benefícios, será recebido apenas uma parte. Então, olha só, 100% do benefício mais vantajoso, do maior, e apenas uma parte dos outros benefícios. E como é que calcula? Vamos ver. Está aqui, ó. Bom, do benefício maior não está nessa tabela não. O benefício maior é o valor integral dele. O benefício maior, qualquer que seja o seu valor, será recebido integralmente. Então, para o primeiro benefício, que é o maior, tudo. Para o outro benefício ou para os outros, que são menores, aí vai nessas regras aqui, ó. Para o benefício de menor valor, até o valor de um salário mínimo, recebe tudo. Na parte que está entre 1 e 2 salários mínimos, recebe apenas 60%. Na parte deste benefício de menor valor, que esteja entre 2 e 3 salários mínimos, recebe apenas 40% dele. O valor que está entre 3 e 4, né, acima de 3 até 4 salários mínimos, recebe apenas 20% dele. E em relação ao valor que exceder 4 salários mínimos, isso para o benefício de menor valor. Para o benefício de menor valor, a parte dele que supere 4 salários mínimos só será devido 10%. Então, funciona assim, pessoal. Simples assim. O benefício, vamos supor que tenha 2 benefícios. O de maior valor recebe 100% e o de menor valor recebe até um salário mínimo a parte completa. Depois, acima de um salário mínimo, até 2 salários mínimos, 60%. Acima de 2 salários mínimos, até 3, recebe 40%. Acima de 3 salários mínimos e até 4, recebe 20% do valor. E acima, e a parte desse benefício menor, que superar aí o 4 salários mínimos, recebe apenas 10% dele, tá bom? Não é que um benefício que seja acima de 4 salários mínimos é 10% do benefício todo. Não. A parte desse menor benefício que se enquadre até um salário mínimo recebe inteiro. Da parte que está entre 1 e 2, recebe 60%. Da parte deste benefício que está entre 3 e 4 salários mínimos, recebe 40%. Entre 2 e 3, recebe 40%. Entre 3 e 4, recebe 20%. E acima de 4 salários mínimos, a parte que esteja apenas a parte deste menor benefício que supere 4 salários mínimos é que será recebido na proporção de 10%. Ou seja, quanto maior o benefício, as partes maiores deles vão recebendo um percentual menor. Tranquilo? Esta é a regra trazida pela reforma da Previdência, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, em relação a esses 3 grupos de benefícios que a gente acabou de estudar. Aqui, ó, tá vendo? Ó, esses 3 grupos de benefícios aqui que nós acabamos de estudar
É em relação a eles que vale estas regras aqui. Combinado? Mais informação para vocês, umas observações aqui, olha só. Observações. Sempre será recebido o valor integral do benefício de maior valor. Então, o benefício de maior valor recebe o valor integral, ok? Agora, a porcentagem ali de redução só é aplicada sobre os demais benefícios acumulados. E as novas regras, como eu já mencionei, não prejudicam os direitos adquiridos antes da reforma da Previdência entrar em vigor ali. Então, quem já tinha o direito de acumular os benefícios, mantendo o valor integral de todos, permanece. Mas as novas concessões após a reforma da Previdência, sempre que houver um acúmulo de benefício, o maior é inteiro e o menor vai sendo fatiado em partes com redução gradual percentual, como nós acabamos de ver. Tranquilo, pessoal? Fechamos aqui então as informações que eu queria trazer para vocês sobre as acumulações de benefícios aqui no regime próprio de Previdência Social. Nos encontramos no próximo tópico. Até lá!